Olá, meu querido telespectador, minha querida telespectadores, estamos aqui dentro do assunto de delírio, né? Então vamos avançar aí. Estamos às vésperas da prova de geriatria, esse assunto extremamente interessante, esse assunto que permeia as diversas especialidades. For atender numa unidade de pronto atendimento, tem que saber delírio, né? Vai chegar lá, seu paciente, ele não vai ter só ito. Se ele for idosinho ou muito jovem também, com uma doença grave, né? Ele pode ter o famoso delírio, ou delirium, você que chama. Só não fala de delírio, porque delírio e delírio são diferentes. Vamos lá, vamos adiante desse tema totalmente legal, totalmente interessante. E eu espero que a gente se divirta. Então, primeira coisa de destacar que é uma doença neuropsiquiátrica, certo? Não é uma doença, ou é uma síndrome neuropsiquiátrica, não é uma doença. Por quê? Porque não é um sintoma específico. Não é uma tríade, um negócio específico que vai lá e pô, fechou o diagnóstico. Não, é uma síndrome, é um conjunto de sintomas que caracteriza o delírio, beleza? Então essa é uma coisa, inclusive, que a gente vê muito em psiquiatria, né? Isso aqui é uma síndrome, não um transtorno bem definido, com critério bem estabelecido, certo? Então vamos lá. A diferença de delírio 1 e delírio é muito simples, né? O delírio, ele está junto com a alucinação, né? Por exemplo, num paciente esquizofrênico, ele pode ter delírios e alucinações, né? O delírio, ele vai ser justamente essa visualização ou recepção sensorial de alguma informação baseado em algo que já existe na realidade, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um delírio auditivo, eu vou lá e escuto o barulho do ar-condicionado. Você está ouvindo aí a tsunami que está vindo em nossa direção. Isso é um delírio, mas é só o barulho do ar-condicionado. E uma alucinação quando você não tem nenhum objeto na realidade que justifique aquela alteração visual, auditiva, sensorial naquele indivíduo, né? O exemplo, por exemplo, isso acontece na esquizofrenia e não tem um objeto de base, né? A alucinação auditiva é justamente isso, beleza? Ela é a mesma coisa da alucinação visual, só que auditiva. E a grande graça é que a alucinação visual ela é mais comum aonde? No delírio 1, mais comum em doenças como a depressão psicótica, mais comum em doenças como... Vou ter que filar. O transtorno delirante persistente, beleza? Então é aquela alucinação que você vê alguma coisa específica. Você vê, tá lá o idoso internado, ele vai começar a ver aranhas andando pelo teto, né? Como a professora mostrou na aula. E aí a grande graça é que se for esquizofrenia, geralmente é alucinação visual. Ah, meu paciente está com alucinação, geralmente é alucinação auditiva. Tá ao contrário aqui, né? Tá ao contrário, olha que legal, né? Já percebemos aqui o drama, né? Você que estava vendo aí, que tinha estudado o assunto, já estava com raiva de mim. Tá ao contrário, beleza? Então, se a alucinação auditiva é mais comum na esquizofrenia, a visual ela é mais comum no delírio, na depressão psicótica. E aí você tem que colocar isso na cabeça. Ah, mas teve alucinação auditiva, não é mais delírio. Calma, meu querido. Pode ser delírio 1, certo? Mas é o mais comum. E o delírio é justamente essa síndrome clínica. Tem uma relação muito importante entre depressão, delírio e demência no idoso, certo? A gente sabe justamente que toda vez que você tem uma crise de depressão, você pode justamente ter perda de neurônios, beleza? Isso pode culminar numa doença crônica chamada demência, né? Que é a perda justamente dessa capacidade cognitiva. E a manifestação aguda dessa doença se chama delírio 1, né? Geralmente acontece em pacientes que têm uma baixa reserva neurológica. Então a gente vai colocar, por exemplo, um paciente aí que já tem uma doença cognitiva prévia, que pode acontecer, e ele vai lá e tem uma infecção do trato urinário. Resultado, vai ter justamente o delírio 1, ok? Então a lógica é essa. Inclusive os pródromos da demência, elas começam a surgir cerca de 20 anos antes, certo? Então o paciente teve delírio 1. Aí você começa a pensar, caramba, mas ele não tem nenhum déficit cognitivo. Pode ser que ele esteja justamente tendo um pródromo, né? Uma manifestação aí do início de uma perda de capacidade de reserva neurológica, ok? E aí você tem essa relação íntima, e o delírio é basicamente uma demência agudizada, né? Com alteração do processo de atenção. Isso é inclusive um bom diagnóstico diferencial. É uma mortalidade muito alta, então 40% dos indivíduos morrem em cerca de 10 anos pós-episódio. Então, principalmente naquele idoso frágil, né? A chance dele complicar é muito maior, né? Dele ter problemas na pós-internação é muito forte. Então, por isso que ela é considerada uma urgência médica, né? Então, a gente tem que tratar o mais rápido possível, retirar esse paciente o mais rápido possível desse delírio, né? E o ambiente hospitalar, ele é basicamente um prato cheio para precipitar o delírio, beleza? Então, você está fazendo com que o paciente ele fique várias horas com má alimentação, dormindo mal, toda hora recebendo coisas que dão dor, né? O paciente está, às vezes, com dor no próprio ambiente. Tem várias iatrogenias.
O paciente, ele não tem contato com a família. Ele tem problema no ciclo sono e vigília porque ele não está vendo a luz do sol, né? Tem muito barulho à noite. Então, todos esses fatores presentes no hospital, ele está toda hora recebendo sonda, recebendo catéter, né? Todas essas coisas presentes no hospital, recebendo medicação que dá problema psiquiátrico, né? Que causa alteração no nível de consciência. Então, todas essas alterações são coisas essenciais de serem evitadas em um ambiente hospitalar, para evitar que o paciente entre em delírio e também para tratá-lo. Por isso que a gente fala de tratamento e prevenção, né? Então, o ambiente hospitalar é muito delirante, tem muito precipitante, muitos estímulos alucinatórios também, né? Então, imagine você está alucinando, tem com alucinação visual, e você tem simplesmente uma sonda vesical em você. A capacidade criativa do ser humano a partir disso aí é enorme, né? Então, delirando, né? Delirando não, alucinando ou delirando também. O paciente ele pode sofrer bastante, ele pode sentir muito medo, beleza? E como a gente falou, né, quanto mais frágil o idoso, tanto para a delírio quanto para qualquer outra doença, pior é a manifestação, mais grave, mais atípica a manifestação e pior é o prognóstico desse paciente, né? Tem uma relação muito importante com a desatenção, inclusive quando a gente for falar de diagnóstico, a gente vai dar um destaque muito grande para a atenção, né? Paciente que tem delírio, ele é um paciente em grande parte agudo e desatento. E esse processo agudo ele é flutuante, ele altera constantemente. É obrigatório ter desatenção, né? Alterações cognitivas e alterações de consciência podem acontecer ou não, dependendo aí do critério que você usa. Mas a desatenção ela é fundamental, ok? Então o paciente ele fica com aquele negócio que a gente chamava de hipotenacidade, né? Ele não consegue se manter muito tempo na conversa, beleza? Ele se perde facilmente, né? E a gente pode falar de hipoprosexia, quando eu perco também tanto tenacidade, que é você se manter numa conversa, concentrado em alguma coisa, quanto também redução da vigilância. Então você tem alguma coisa que chega assustando, chega a enfermeira, bom dia! E a pessoa não olha assim, de repente, assustado, ou começa a prestar atenção, não. Ele fica totalmente sem atenção, que é chama hiporexia, esqueci o nome, enfim, depois a gente descobre, não, vamos pesquisar agora, achamos com a internet, hipoaprexia, vai aparecer aí, vai aparecer, hiporexia, não, anorexia é anorexia, meu Deus, é redução global da atenção. Hipoprosexia, fomos quase, né? Hipoprosexia, sigamos. Então, relação com a fragilidade, ele é agudo crônico, sempre é agudo, né? Quanto tempo para dar alta? Você não pode dar alta para o paciente antes de 24 horas, né? Vai ter um algoritmo lá no final, inclusive deixa eu colocar aqui. Alta apenas após 48 horas de observação. Ok? Vamos lá, sigamos. E aí, por que é fundamental a humanização do tratamento de delírio? Porque se você não humaniza o tratamento, você não trata o delírio, né? Não é agora uma escolha, né? Porque agora, se você quiser tratar isso e ser desumano, você vai tratar. Se vai ser desumano, você vai tratar. Pode tratar mal, o paciente pode não ter recuperação porque você não tratou ele bem, né? Porque você não garantiu aquele placebinho mental, beleza, mas ele melhora. Delírio não, aqui é tratamento, é obrigatório. Se você não se atenta, não conversa com o paciente, não permite que o familiar chegue perto, não permite que ele veja a luz do sol, não dá uma alimentação na hora certa, não dá uma bebidinha quente antes de ele dormir, evita ficar fazendo barulho, ficar atazanando ele à noite, fica fazendo toda hora coisinha nele, fica fazendo, jogando, sei lá, fica colocando sonda, tirando sonda, fazendo procedimento a todo momento, o resultado é um só. Piora do quadro, né? Ou manutenção do quadro durante muito tempo. Vamos lá, vamos logo que eu estou enrolando muito, falando muita coisa. Definição de delírio. Então, é uma síndrome cerebral aguda, que vai justamente afetar basicamente pode ter como sintomatologia, todos os elementos da cognição, todos os elementos cognitivos, certo? Todos os elementos cognitivos. Inclusive, eu pensei em um mnemônico para lembrar, totalmente desnecessário, mas é os sem mapa. O é de orientação, né?
S, se eu não me engano, é de senso-percepção. O C de 100 é de consciência. O E é de emoção. O M é de memória. O MA é de alguma coisa autonômico. O P é de... O A é de atenção e o P é de o que, meu Deus do céu? Memória... Percepção. Não, pensamento. Pensamento. E aí você tem uma síndrome cerebral orgânica com etiologia específica. Então você é um fator multifatorial, né? É algo multifatorial. Geralmente é um caso de base, geralmente é um ito, geralmente é uma pneumonia, geralmente é alguma coisa que vai dar causa base inerente à pessoa, né? Uma epilepsia, um AVC, qualquer coisa que faça o paciente ficar internado ou que complique seu estado de saúde. E por ele ter reserva baixa, ele tem um delírio, ok? E lembrando, né? Tanto a doença, que é uma etiologia, que faz parte do quadro clínico, quanto fatores predisponentes são importantes, né? Tem a diferença justamente de etiologia, fator predisponente e fator precipitante. Etiologia é a causa base que vai permitir que o paciente, tendo fatores predisponentes, que são fatores relacionados a ele mesmo, né? Que eu usei como referência aí imaginando de forma bem absurda, um deus grego deitado na cama de óculos, né? Desnutrido e grave. Então, doença grave. Esse deus grego não, deus egípcio, que é o Shu, síndrome hemolítico urêmica, então paciente urêmico, ele é um paciente grave desnutrido, ou seja, com baixa reserva, tanto neuronal quanto reserva nutricional, e também paciente grave, né? Então isso basicamente diz a cara de como é meu paciente que está internado e que tem muita chance de ter esse problema, né? E obviamente aquele paciente que já teve um quadro prévio de problema cognitivo, beleza? Isso aí é fundamental para a gente colocar no quadro clínico, ok? Então, de epidemiologia. Então, um paciente que está internado, eu tenho as porcentagens, mas eu não quis trazer não. Quanto mais idoso, mais chance de ter o delirium. Quanto mais tempo internado, mais chance de ter delirium. Quanto mais grave a doença, mais chance de ter delirium, certo? Então, quanto mais grave a doença, mais chance de ter delírio. Então, várias coisas, né, que podem aumentar a chance de ter delírio, né? Aumenta bastante a mortalidade, né? Aumenta a mortalidade depois de 1 ano também. Aumenta a chance de ter incontinência urinária, né? De ter problemas como fragilidade, etc. Deixa eu dar uma filadinha aqui. Aumenta quanto mais idoso. Aumenta, obviamente, entre os hospitalizados, os de unidade intensiva, né? Os terminais. Inclusive tem o delirium do paciente terminal, que o haloperidol age muito bem também. Aumento no pós-operatório, então muito importante, paciente que sai de uma grande cirurgia, sei lá, teve fratura de fêmur, né? O idoso, sei lá, teve um CA de colo, né? O CA meu Deus do céu, um câncer coloretal. Tudo isso pode ser justamente um problema de pós-operatório, pode gerar o delírio, beleza? O maior nos institucionalizados com certeza, né? Então, basicamente é isso. Muitos pacientes ficam sem diagnóstico, principalmente quando a gente tem um chamado delírio hipoativo, né? Que é aquele paciente que fica um pouco mais depressivo, mais isolado, não fala, né? Então ele está desatento, ele está com aquele problema de manifestação aguda flutuante, né? Ele está com alteração de cognição, mas a motricidade dele é para baixo, não para cima, né? Muito mais comum naquele paciente que tem distúrbio metabólico, distúrbio nutricional e uma causa e tem uma base demencial prévia, beleza? Então esse paciente ele tem que ficar muito atento, né? Geralmente fica quietinho, isolado, e aí você esquece de tratá-lo, né? E é o mesmo tratamento do outro, né? Então não esqueça dele, não esqueça que o paciente que você está internado pode estar em delirium. E aí o quadro clínico ele é muito importante a gente destacar, a gente vai rever ele quando for falar de diagnóstico, mas é muito importante colocar isso na nossa cabeça, beleza? Então o primeiro elemento, né, é um processo agudo, esqueci de colocar aqui, são sintomas agudos. E além de ser agudo, ele é flutuante, né? E principalmente no período da noite. Cuidado para não confundir com o fenômeno
do sundowning, né? Que é justamente um problema psiquiátrico em que o paciente ele tem piora do seu quadro demencial ou começa a manifestar-se com problemas de comportamento à noite. Os sintomas são mais comuns à noite no delírio, mas eles acontecem em outros momentos do dia, não só no período da noite, certo? E obviamente tem vários outros comemorativos, beleza? E aí a gente tem pródromo, né? Então eu gostei de tentar lembrar do pródromo, porque o pródromo ele é diferente da manifestação clínica, né? Tem alguns períodos antes que vai manifestar que o paciente pode estar iniciando delírio, né? Então eu imaginei justamente eu na véspera de prova. Eu na véspera de prova fico como, né? Fico irritado, fico com insônia, não fico com alucinação temporária, mas sei lá, vai que acontece. Fico irritado, fico com insônia. Fico com era alguma coisa com P, cadê? Com pesadelo, né? Insônia, pesadelo, irritabilidade e dificuldade de concentração, né? Porque eu tô lá o quê? Bebendo café antes da prova. Então esse é o pensamento do que eu tenho que ter para lembrar do pródromo do delírio. É um paciente que está na véspera de, é um estudante de medicina que está na véspera de prova, irritado, né? Sem conseguir dormir. Quando ele dorme, ele tem pesadelo, né? E ele está alucinando porque ele está de noite aqui, ó, com café, olhando para o lado, para a direita, para a esquerda. Então essa característica, irritável, falta de concentração, problema no sono, pesadelo, alucinação transitória, beleza? Então esse paciente ele abre o quadro assim, né? Tô com ito e toda hora ele tá me dando fora, doutor. Meu avô tá me dando fora toda hora, tá irritado com força, certo? E aí ele parou de ficar irritado, mas agora eu falo com ele, parece que eu não tô conversando diretamente com ele, parece que ele fica saindo da conversa o tempo todo, né? E aí você vai começar a pensar em diversos sintomas que vão ajudar a caracterizar. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, da siglazinha lá que eu falei, que é o sem mapa, beleza? O sem mapa. Vamos lá. O sem mapa é o quê? O O é de orientação, né? O paciente ele começa a perder a orientação temporal-espacial. Isso já entra lá no minha queridíssima prevenção. Se você quiser criar um quarto muito bom para o paciente que pode ter delírio, coloca um relógio, né, digital de preferência para ajudar. E um calendário para saber qual dia, né? Você já começa a orientar o paciente dentro do espaço, né? Sempre ficar dizendo onde ele está, né? Por que ele está ali. Então, a orientação espacial é muito fundamental. Então, primeira coisa, orientação. O S, senso-percepção. Então, muito comum no quadro clínico o paciente apresentar tanto delírios quanto alucinações visuais em grande parte, né? Então, muito comum ter manifestação desse sentido. O C de 100 é de consciência. Então a gente tem alteração do nível de consciência, né? Então esse paciente ele pode ficar com um nível de alerta mais baixo, né? Pode ficar obnubilado, por exemplo, mas ele tem uma redução do nível de consciência. Principalmente você percebe a consciência se você consegue conversar com ele, né? Se você conversa conversar. E principalmente pelo grau de alerta, né? Se ele está consciente, ele está acordado falando, né? Se você percebe que ele durante o dia ele fica muito sonolento e à noite ele fica muito hiperativo quando ele deveria estar sonolento, né? Porque ele está com mais medo, está com aquele quadro mais de alteração comportamental na noite, você começa a pensar em delírio, né? Ou pelo menos alteração do nível de consciência. Algo está alterando a consciência desse meu paciente, beleza? O E é de quê? O E é de... O que é o E, meu Deus do céu? Tô tentando não filar, velho. O E é de emoções, né? Então tem muitas emoções importantes aí. A emotividade fica muito alterada. Então esse paciente ele vai apresentar o quê? Não é tão central isso aí. Essa parte da emoção não é tão central, mas é importante. Ele pode ficar muito ansioso. Ele pode ficar depressivo. Então você vai lá, não, esse paciente é depressivo só. Isso aqui não é um quadro de delírio. Mas tem que pensar que é na possibilidade de ser, certo? Principalmente se ele tiver outros comemorativos. Ansiedade, depressão, né? Medo, um medo sem sentido algum. Beleza? Cuidar para não confundir com o transtorno de pânico, né? Dá para fazer muito diagnóstico diferencial com delírio. Por isso que você tem que excluir várias doenças antes de fazer esse diagnóstico. A gente vai ver lá no algoritmo, beleza? Mas o foco é você pensar que ele pode estar concomitante com a doença de base, um quadro de delírio. Por isso que tem um critério diagnóstico legal que tem alta especificidade e sensibilidade. Seguindo, então a gente tem esse quadro aí de delírio, né? A gente tem ainda mais esse quadro aí de alteração emocional, beleza? E aí tem o M é de memória, então a gente pode ter perda de memória, né? Uma hipomnésia anterógrada, né? Então ele começa a não lembrar nada e pode ter retrógrada também, né? Paro de reconhecer pessoas que eu reconheceria normalmente. Aí você pensa, não, ficou demente. Não, é um processo transitório, né? Ele pode ser um paciente que já é demente e piorou, mas pode ser simplesmente
um quadro de delírio 1, certo? Com baixa reserva neurológica, e em que ele, depois ele vai ficar melhor, né? Vai voltar a lembrar das pessoas, mas naquele momento ele esqueceu simplesmente. E você olha para você e vê um monstro, por isso que ele fica assustado. Esse medo irreal aí é comum acontecer, certo? O sem mapa, MA, é de manifestações autonômicas, né? Então o paciente ele pode ter taquicardia, ele pode ter rubor facial, ele pode ter hipotensão, né? Ele pode ter essas alterações, né? Tá bom. Manifestações autonômicas, você sabe que são manifestações autonômicas, beleza? O sem mapa, MA, o P é de pensamento, então são pensamentos vagos alterados, né? Então geralmente quando o paciente ele tá com um quadro mais leve, o paciente fica muito lento, né? Um pensamento lento. Quando ele está num quadro mais grave, o pensamento fica o quê? Acelerado, né? Perda de coerência. Lento ou acelerado no quadro leve. Agora eu filei aqui. Lento ou acelerado na forma leve e sem lógica e sem coerência na forma grave. Beleza? E o A é de atenção, né? Vai ficar com a atenção diminuída, beleza? Como a gente tinha falado, hipertensidade e prosexia, certo? Muito importante a atenção no quadro clínico, né? Principal característica se eu pudesse colocar no diagnóstico, principal característica do nosso queridíssimo delírio é a perda de atenção, certo? Tem que ter perda de atenção, beleza? Então, vê se o seu paciente está atento. Então vamos lá, vamos ver se eu lembrei tudo. Memória comprometida, hipomnésia. Pensamento vago, né? Se for uma forma leve, ele vai ser lento ou acelerado. Se for uma forma grave, ele vai perder a lógica. Atenção diminuída. Orientação, desorientação temporoespacial, importante. Consciência, né? Reduzida ou aumentada. Sonolência de dia e insônia de noite. Perfeito, um sono fragmentado. Ele tem problemas de sono, tem insônia. Tanto no pródromo, né? Quanto na manifestação clínica. Psicomotricidade, esqueci de falar dele, né? Onde é que entrava a psicomotricidade aqui? O sem mapa, né? O sem mapa vai ter que ser PP, ser mapapá, né? E aí, a psicomotricidade ela é muito importante, na verdade, porque ela consegue diferenciar dois tipos de pacientes, né? Você está lá diante de uma coisa que parece muito um surto psicótico, né? Cuidar para não confundir com esquizofrenia, beleza? E aí você consegue classificar também justamente em uma psicomotricidade hiperativa ou hipoativa. A hiperativa ela é mais comum em pacientes que estão em abstinência de uso de droga, intoxicação, beleza? E a hipoativa ela é muito mais comum que quando tem distúrbio metabólico ou infecção, né? Então o paciente chega de ítio, geralmente ele tem muito mais chance de ficar hipoativo do que hiperativo. E aí ele vai ter o contrário, né? Daquele paciente hiperativo, né? Então ele vai ficar com uma psicomotricidade baixa, ele não vai ficar agitado, querendo mexer, tirando sonda, né? Gritando, chamando por tudo, vai ficar com tique, não vai ficar com nada disso. Ele fica pelo contrário, ele fica com poucos movimentos, em posição fetal, quietinho na cama. Você conversa com ele, não tô entendendo. O que é isso? Onde é que eu tô? Tá ligado? Então a lógica é essa, é diferente, é hipoativo. E aí é o que a gente chama de delirium hipoativo, muito importante ser tratado também, e é o que é mais negligenciado, certo? Sem superfície, a gente falou, as alucinações, emoções, medo, ansiedade, a raiva desmedida, euforia, também importante a gente falar. E das manifestações autonômicas, esqueci de falar da sudorese. Eu falei taquicardia, hipotensão, rubor facial, sudorese. Falta falar do sudorese. Show de bola? Sigamos, né? Então, a gente entendeu a lógica da manifestação clínica. Agora a gente tem que entender a etiologia, né? A gente vai falar também de fatores predisponentes e fatores precipitantes. Muitas das vezes parece que eu estou repetindo aqui. Mas quando eu estou falando de etiologia, eu estou falando justamente da coisa que vai realmente causar o meu delirium, beleza? E essa coisa, ela nem sempre é algo claro. Geralmente é multifatorial. Então esse paciente já tem a reserva baixa, né? E aí ele pode ter uma manifestação clínica e não tem nada. Ou ele pode ter essa manifestação clínica dessa doença, como infecção, e se manifestar gravemente aí através de um delirium, beleza? E aí o que é que a gente vai ter? Ele é inespecífico, multifarial, pode ser provocado por qualquer doença da medicina, mas a que é mais comum é justamente infecção trato urinário. Depois vem a pneumonia, né? Aí a gente tem que falar de outras doenças, como por exemplo doenças cerebrovasculares, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, né? Doenças de tubos hidroeletrolíticos, tudo isso pode estar presente, né? E a lógica é justamente que há um desbalanço sistêmico de neurotransmissor. Quando a gente for falar da fisiopatologia, vai ter uma explicação melhor. Mas a gente não sabe se o delírio ele causa o desbalanço do neurotransmissor ou se o balanço do neurotransmissor causa o delírio, né? Percebe a lógica? Eu não sei se foi porque eu tinha uma reserva neuronal baixa
e aí eu tive uma infecção, e aí eu tive o processo de delírio, meu neurotransmissor caiu, ou se o meu neurotransmissor caiu, tem uma reserva baixa, tive o delírio porque eu estava junto com a infecção. Deu pra entender a lógica? Mas aqui eu vou jogar pra você quais são as principais doenças que estão junto, né? Aí é só dividir nas nossas queridíssimas especialidades. É uma delícia essa estratégia para você decorar especialidade. Só você ir pensando. Da infectologia, coloca uma pneumonia, coloca uma sepse, coloca uma ito, coloca uma, sei lá, uma sepse, pneumonia, meningite é importante, né? Uma ito. Na pneumologia, já falamos, pneumonia. Na nefro tem vários, né? Pode ter insuficiência renal. Doença renal grave, ela é muito importante, né? Doença renal grave, ela é muito importante aí pra gente conseguir raciocinar a respeito desse tópico, beleza? Ito, insuficiência renal aguda. A gente tem que lembrar também dos problemas de distúrbio hidroeletrolítico, né? Principalmente a hipercalcemia. A desidratação é muito importante, né? Tanto é que você pode pedir lá no exame laboratorial ureia creatinina para fazer essa medida aí e essa proporção para saber se o paciente está desidratado ou não. A desidratação é importante causa de delírio. Olha que só uma coisa simples, né? Dá um sorinho para o paciente, pode tirar ele de um quadro de delírio, beleza? Então, ito, ira, hipercalcemia, hipóxia também, né? Que aí você veria mais lá quando você pedisse uma gasometria, ok? Aí vamos pensar mais na cardio, né? Uma arritmia, uma insuficiência cardíaca, né? Um infarto agudo do miocárdio pode provocar isso. Na neuro, a gente tem que pensar numa doença de Parkinson, né? Numa demência, demência prévia, que seria mais característica aí da geriatria ou do, né? Um AVC, né? Problema cerebrovascular, como a gente já falou, uma meningite, beleza? Pensando na psiquiatria, não diretamente a demência vai causar isso aí, né? Deixa eu ver o que mais. Outra especialidade aqui que tá faltando. Cirurgia, fundamental, né? Então, qualquer cirurgia, qualquer anestesia, né? Qualquer longa permanência, qualquer pós-operatório, qualquer trauma, né? Tudo isso pode ser causa aí de problema. Na gastro, a gente pode ter um fecaloma gerando uma obstrução, né? A gente pode ter um bexigoma na nefro, esqueci de falar lá, né? Uma insuficiência hepática. Na endócrina, a gente pode ter uma hipoglicemia, né? Uma hiperglicemia também, qualquer uma das duas, beleza? Então, essas são as causas aí gerais, né? Mesma coisa justamente dos medicamentos. Então, lá na cardio, a gente pode ter os antihipertensivos, o IECA, BRA, né? Tudo isso, o BCC, beta-bloqueador, todos eles podem provocar esses problemas. Também os antihistamínicos, né? Os antiparkinsonianos, os neurolépticos, né? Os próprios neurolépticos podem provocar, apesar deles estarem juntos no tratamento. Coisas que geram problema a nível geral. As quinolonas, né? Ciprofloxacino, levofloxacino, principalmente o levofloxacino. Coisas para o tratamento de dor, como os opioides, muito importantes os opioides. Melhor você utilizar opioides de longa duração, como a metadona, certo? Vamos ver mais. Quinolonas, falamos. Corticoides, fundamental. O álcool, né? Principalmente a abstinência de álcool. E essa é uma das únicas indicações, inclusive, para você utilizar benzodiazepínico no tratamento de delírio, caso seja por abstinência de álcool ou do próprio benzodiazepínico. Então vale a pena você dar benzodiazepínico para tirar o paciente de uma abstinência por benzodiazepínico, só porque o delírio é mais grave, né? Uma urgência. Antipertensivos digitálicos, muito bom. Fiquei triste por não ter lembrado de passar. Antiparkinsoniano, anticonvulsivante. A fenotiazina, que é um antipsicótico, certo? Cirurgias, né? Então, você utilizar aí qualquer tipo de anestésico, né? Sedativo, importante, beleza? Os anti-H2, né? E o corticoide também é importante. Então, todos esses a gente tem que lembrar. Lembre com carinho das quinolonas, lembre com carinho dos antipertensivos, dos antiparkinsonianos. Inclusive, o Parkinson é um dos fatores de risco, creio eu, né? Pelo simples fato de você utilizar um antiparkinsoniano para tratar. E também você tem que evitar o haloperidol e os antipsicóticos, principalmente os antipsicóticos típicos, nesses pacientes aí que tem Parkinson, justamente porque ele tem manifestação parkinsoniana importante, né? E aí, clorpromazina, haloperidol, esqueça, né? Você tem que geralmente dar preferência para um atípico, beleza? E aí, show de bola, né? Estamos diante aí do nosso quadro clínico, né? Então,
obviamente a gente não vai ficar se esforçando para decorar todas essas coisas. A gente conseguiu separar dessa forma e a gente sabe essas doenças, né, que podem causar. Tiver um quadro clínico lá na prova, você consegue pensar e saber que isso realmente é uma causa, né? Porque eu estou prejudicando o paciente. Basicamente, tudo que tiver na medicina pode gerar. Ah, o paciente tem diabetes. Pô, descompensou diabetes. Pode ter, né? Ele pode ter o distúrbio hidroeletrolítico por conta disso, né? Então, são várias coisas que podem prejudicar o paciente. Mas, principalmente aí, principalmente as infecções, né? Que prejudicam realmente, depletam bastante do paciente. E aí, a gente tem que lembrar, né? Existe a etiologia, que foi aquela doença que gerou o delírio. E existem fatores predisponentes, são características desse paciente, né, que vão justamente torná-lo mais suscetível a ter um processo como esse. E aí a gente tem que destacar, por exemplo, um paciente que tem uma doença renal crônica, né, paciente que tem algum prejuízo cognitivo prévio, né, paciente que tem uma doença grave, beleza? E aí a gente vai separar em qualquer coisa que prejudique o sensorial, né? Então déficit visual e déficit auditivo são importantíssimos, né? Inclusive lá no nossa queridíssima defesa do paciente, prevenção do paciente, a gente vai fazer uso do óculos e do aparelho auditivo com o objetivo único e exclusivo de proteger meu paciente do déficit visual, do déficit sensorial, porque esse déficit sensorial no paciente que está com infecção, ele gera justamente estímulos muito negativos, né? Eu não estou vendo o que está acontecendo, eu não estou ouvindo o que está acontecendo, eu estou alucinando. Então, não ter clareza sensorial de tempo e espaço também é um problema grave. Então, qualquer coisa que altere o sensorial, seja um problema cognitivo, seja um problema visual, seja um problema auditivo, é causa sim de delírio. Outros são distúrbios psiquiátricos prévios, como depressão e ansiedade, e o outro é justamente qualquer coisa aí que prejudica a doença, né? Que aumenta a gravidade da doença. Então, paciente com idade avançada, com doença grave, com doença renal crônica, né? O paciente desidratado, doença grave e desidratação são fundamentais. A gente falou ali, né, que desidratação é uma das causas aí. Então, desidratação entra tanto como fator de predisponente, né, porque ele geralmente acompanha aí outras doenças, quanto também a própria desidratação em si, né, sei lá, o idoso ficou o dia todinho, né, preso num carro, ficou desidratado, pode ter um delírio por conta disso, né? Vamos pensar dessa forma aí. Sem precisar ter uma doença descompensada, né, beleza? Só porque ele desidratou. Mas também se, por exemplo, ele está lá, né, diabético, teve uma crise de diabetes, hiperglicemia, está urinando horrores, né, ou, sei lá, exagerou na dose de furosemida que ele toma para tratar sua hipertensão, né, tomou muito furosemida, e aí urinou deveras, pode ter justamente como primeira causa aí, né, de uma descompensação, né, a desidratação, beleza? Então, lembrar desses fatores. Então, fatores predisponentes são fatores justamente que alteram o sensório, né, problema cognitivo prévio, problema auditivo, problema visual e coisas que pioram a doença. Então, desidratação, doença grave, doença de idade avançada, DRC e problemas psiquiátricos prévios também, como a depressão e a ansiedade, certo? Fatores precipitantes são aqueles fatores que você vai estar lá no hospital, eles vão fazer você ter o delírio na mesma hora ou, sei lá, meia hora depois, né? Que é você colocar o paciente, foi uns que eu falei no início, você colocar um paciente com muita dor, o paciente ficar sofrendo de iatrogenia, o paciente ficar sem contato familiar, o paciente ter problema no sono, não ter ciclo de sono e vigília, não ver a luz do sol, isolamento, né? Paciente imóvel, né? Imobilidade, paciente com restrição física ou contido, né? Paciente que está usando mais de 3 medicamentos ao mesmo tempo, olha só, né? Pelo menos um deles aí vai ser motivo de mexer no sistema nervoso central. Paciente em uso de sondas e catéteres, né, que seriam as coisas aí relacionadas ao ambiente do hospital. Então, todo o ambiente do hospital, ele gera isso aí, né? Basicamente, fatores precipitantes são fatores de hospital, beleza? Cadê? Dor e iatrogenia, inclusive analgesia inadequada, é muito importante, né? Utilizar o opioide pode provocar o delírio, correto. Não utilizar o opioide também pode provocar o delírio, correto também. Beleza? Tem que fazer um uso racional, porque a dor exagerada também provoca delírio. Restrição física, ambiente não familiar, privação de sono, já falamos, má nutrição, falamos também. Então, o paciente que está sofrendo procedimento o tempo todo, está comendo mal, está dormindo mal, está longe da família. Então, ele vai ter invariavelmente delírio, ficar nesse ambiente o tempo todo. Então, a gente não tem nenhuma base estrutural que justifique o delírio, né? Não tem nenhuma via que está prejudicada, não tem perda neuronal em uma área específica, né? Então, não tem uma base anatômica, é uma doença neuropsiquiátrica, né? E aí, uma doença não, uma síndrome neuropsiquiátrica. E aí você está dentro de uma síndrome funcional, né? Que é transitória e flutuante.
Então o que é que a gente sabe? A gente sabe que há, certo, um déficit de número de neurotransmissor de 4 neurotransmissores. Só tirar a noradrenalina aí, o resto tudinho vai. Acetilcolina, serotonina, dopamina e GABA, beleza? Todos eles estão deprimidos, né? Principalmente na região do tronco cefálico, que vai provocar justamente falta de modulação a nível do córtex. Então tá lá o tronco cefálico, né, gerando suas conexões com o córtex, que você vai ter uma diminuição desses fatores, beleza? Principalmente o déficit de acetilcolina está muito relacionado. Inclusive a gente usa o que? Anticolinesterase para retardar o processo de avanço das demências, lembra disso? E aí o que é que você vai fazer? Por você ser uma pessoa extremamente inteligente, né? Você vai considerar que a principal causa de delírio possa ser a acetilcolina. Você usa anticolinesterase para tratar delírio? Não, né? Apesar que existe algumas coisas, alguns estudos que veem o uso de anticolinesterásicos, né, e outros medicamentos com o objetivo de prevenir delírio, né? Se você fizer uso atualmente é off-label, não tem nenhuma comprovação até o momento. Ok? Deficiência de neurotransmissão troca na produção do tronco cefálico, ACH, dopamina, né, serotonina, né? Destaque para a deficiência de acetilcolina, que é muito comum nas demências, como a gente falou, tratamento das demências com anticolineesterásico, né? E aí também tem o aumento das citocinas inflamatórias, né? Então a gente vai ter interleucina 1, interleucina 2, TNF-alfa, tudo isso vai estar aumentado, né? Tudo vai estar belamente aumentado, beleza? Mas é natural que ocorra o aumento das interleucinas, porque você está dentro de um processo de lesão, né? O paciente está lesionado, beleza? Está com um problema aí constante. E também vai ter um aumento crônico do cortisol, né? Também provavelmente uma consequência do delírio, né? O paciente está estressado a todo momento. Hipóxia e hipoglicemia também por conta do aumento do turnover celular, beleza? Show de bola? Então essas são as consequências aí, provavelmente mais consequências do que realmente causa, né? Do que realmente causa. A principal causa possível, quem não sabe, né? Se é causa ou consequência, seria o problema aí com os neurotransmissores, ok? O que mais? Vamos seguir aí. Então, falando a respeito do diagnóstico, né? Então, o diagnóstico, ele se baseia aí, né? Eu vou dizer primeiramente aí o que eu pesquisei a mais, né? E depois vou dar destaque o que foi principalmente mais focado na aula, beleza? Então, a primeira coisa aí, justamente, é você fazer uma anamnese boa, né? Então, se o meu paciente, ele tem um distúrbio cognitivo prévio, crônico, e ele está simplesmente manifestando a mesma coisa que ele manifestou sempre, não é delírio, né? Ele não teve uma piora do comportamento. Ele não começou a ter problema de desatenção agora, né? Ele não começou a ter problema de memória agora, né? Ele já tinha problema de memória, então por isso tem que perguntar, ele tem algum problema de demência? Tem algum problema de Alzheimer, né? Tem algum o problema de Alzheimer é outro, né? Tem alguma coisa relacionada a Alzheimer, né? Porque eu não estudei as demências ainda, eu tô meio burrinho ainda. Mas perceba, né? Tem que fazer anamnese. Aí depois da anamnese vem o quê? O exame físico. É que você vai focar no exame físico. Você vai examinar as demências? Não. Né? Você podia fazer até um mini mentalzinho, né? Mas não é a melhor coisa para fazer no paciente que está em delírio, né? Que está com um quadro clínico tão chamativo. Aí, né? Que está alucinando, por exemplo, não faz sentido. Então você tem que fazer o exame físico para ver se não tem problema focal. Vai que esse meu paciente ele está com tumor no lobo frontal. Aí você pega e pede para ele falar alguma coisa e ele... É uma afasia motor, irmão. Certo? Ele está entendendo, não consegue falar. Então ele tem um tumor no lobo frontal. Pode estar dando alteração de comportamento, né? Pode estar com a meningite, com alterações inúmeras aí do exame físico, né? Rigidez de nuca, né? Qualquer encefalite aí provocando parestesias, né? Provocando plegias, provocando qualquer coisa, né? Rigidez de nuca, Budziński, Kernig. Então o exame físico neurológico é bom, é importante você fazer, né? E se você não tiver nenhuma alteração, aí você descarta problema neurológico focal, fundamental. Aí você vai lá utilizar a nossa queridíssima CAN, né? Que é Confusion Assessment Scale, ou Method, que nada mais é do que um método que você vai lá, considera 4 pontos, né? A, B, C, D, A, B, C, D, que vai justamente garantir o diagnóstico com muita precisão, na verdade, né? Muita precisão diagnóstica de delírio 1, beleza? Mas no laboratório você pode sair descartando várias coisas de causas aí que podem estar confundindo você, beleza? Então vamos lá, no hemograma pode ser uma anemia, né? O paciente pode estar anêmico, por isso que ele está tão apáticozinho, por isso que ele está tão depressivo, por isso que ele está tão fadigado, sem falar nada, né? Então não é delírio, é uma anemia. Ele pode estar hipoglicêmico, glicemia.
Ele pode estar simplesmente com distúrbio hidroeletrolítico, né, provocando alteração neurológica, né, então um problema de hiponatremia, né. Ele pode estar tendo arritmia cardíaca por conta de um problema de cálcio, beleza? Por isso você pediu aí a gasometria. Pode estar com hipóxia, né? Um problema de hipóxia, né? Tá com insuficiência respiratória, por isso que ele está alterado, né? Sei lá, ele tá com sangramento ativo, tá com hemorragia digestiva alta e você falando que ele tá com delírio, né? Não, ele tá simplesmente com um choque hipovolêmico, irmão. Então qualquer coisa aí pode tá justificando isso aí. Obviamente são casos e casos, né? O paciente já está internado há muito tempo, então tem muito mais chance dele ser um delírio do que realmente um processo agudo. Beleza? Então o leucograma para justamente você verificar infecções, glicemia, eletrólito, gasometria, ureia creatinina. Muito importante o paciente urêmico, ele pode ter a manifestação aí. Ureia creatinina para ver se tem desidratação. E o nível sérico de algumas drogas que podem ser medidas aí, obviamente quase nenhum vai ter, né? Mas laboratório você vai pedir essas coisas de forma mais genérica, né? Então não precisa ficar decorando, né? Você faz justamente o pedido mais superficial. Então hemograma, leucograma, ureia creatinina, gasometria se for o caso, né? Pede eletrólito, né? Pede que mais? Tá bom, né? Tá bom, é isso. E aí, exame de imagem vai pedir sempre. Então, paciente com delírio sempre vai pedir exame de imagem. Não, jogador, calma. Negativo, errou, né? O exame de imagem é só se você não investigou direito. E aí você quer... Meu Deus. Aí você quer fazer o diagnóstico diferencial com algum problema neurológico, você vai lá e pede exame de imagem. Então, o exame de imagem, não. Só se tiver muita dúvida, né? Então, você foi lá, investigou tudo no laboratório, não encontrou nenhuma casa de base e o quadro clínico está bem chamativo lá. Você vai lá e pede exame de imagem. O exame de imagem vem o normal de novo. Você vai lá e faz punção lombar, né? Daí sem causa, beleza? Só faz sentido fazer isso, né? Você está utilizando as últimas estratégias do seu arsenal para fazer o diagnóstico diferencial ou justamente saber qual o motivo do delírio, né? Então, leucograma veio normal, não tem nenhuma infecção, hemograma normal, nada de glicemia, nada alterado, né? O paciente não tem nenhum processo focal, você vai lá, o exame de imagem, nada, né? Pô, o que é que tem aqui, meu Deus do céu? Só pode ser uma meningite aqui muito doida. Você vai lá e faz punção lombar, aí encontra lá uma alteraçãozinha, né? Uma alteraçãozinha, né? No líquor, né? Um líquor extremamente proteico, né? Bacteriano. Não seria normal, o exame físico está normal nesses casos, mas vai que na medicina pode tudo, né? Só estou colocando aí. Então essa parte aqui não foi explicada na aula porque o foco não é fazer tantos exames gerais assim. O foco é justamente você, num paciente, né? Saber que ele pode ter delírio. E aí você vai usar a escala, né? Você pode utilizar uma escala. O mais importante é você saber que você tem que usar a escala, né? E juntar justamente essa nossa queridíssima escala com uma etiologia chamativa, beleza? Então se você tem uma etiologia, a escala bateu, é delírio. E qual é essa escala? Vamos lá, é o quem? Então você vai ter o A, B, C, D, né? O A, ele vai falar o seguinte, ele vai perguntar: meu processo foi agudo e está flutuando? Se for isso, ótimo. Vou até dar um zoom aqui, ó. Aqui, vamos comigo. Aqui, ó. Acute onset, que é justamente o início agudo, e fluctuation course, que justamente seria uma evolução flutuante, né? Então teve esses dois, você vai lá e confirma, né? Começou do nada, ele não tinha isso antes, né? Ou piorou fortemente, já tinha, piorou, beleza? Saiu da linha de base dele. E aí ele tá alterando, né? Fica indo e voltando, flutuando ao longo do dia, melhora e piora a quantidade, então beleza, tem que ser agudo. Esse é o critério A, olha só, o critério A é só agudo. E o B, desatenção. Então desatenção, esses dois são obrigatórios, né? Então o paciente ele tem dificuldade de focar com atenção, ele é distraído de forma muito fácil, né? Então perda de tenacidade, né? Manter uma conversa, perguntar alguma coisa. Então você conversa, ele tá lá, olhando para o além. E aí, seu Cláudio, tudo bom? Como é que você tá? Tá me escutando bem? Que dia é hoje, você sabe? Aí ele... que aranha é aquela? Tá ligado? Então ele tá, o que? Alucinando, né? Tá vendo aquela aranha e tá desatento, não tá conseguindo focar na conversa, beleza? Agora você chega, bom dia, ela, bom dia. Bom dia, tá bem? Tô legal, tô me mantendo bem, né? Tô cansado, não sei o que, mas tô bem, acho que eu tô bem. Então, se a pessoa tá atenta, ela não tá desatenta. Se não tá desatenta, não tá com delírio. Segundo a CAN, né? Segundo essa escala aqui, que tem muita especificidade
e sensibilidade, beleza? E aí você tem que ter o A e o B, né? Both, A and B. Pera aí que eu tô com a cara em cima. Both, A and B. E depois eu preciso desse aqui, ó, que é o either C or D. Então tem que ter pelo menos um ou os dois, né? Que seria justamente aí o pensamento, né, desorganizado, beleza? Ou então alteração do nível de consciência, né? Então desatenção, aí depois pensamento e consciência, certo? Então isso é muito importante, né? A gente conseguir lembrar disso. Então, pensamento desorganizado e alteração do nível de consciência, ok? Então, disorganized thinking, pensamento desorganizado, é o paciente pensando desorganizado de forma incoerente, né? Então a gente lembra, né? O que acontece lá? O pensamento fica vago, né? Fica lento ou muito rápido, ou aumentado quando você está no quadro leve. Quando você está no quadro grave, ele fica desorganizado ou sem sentido. Por exemplo, o paciente tem o discurso rambling, que eu não sei o que é rambling, ou uma conversa irrelevante, né? Uma mudança aleatória de tema, fuga de ideias, o nome disso, se eu não me engano, o nome é isso. E aí, um fluxo de ideias sem lógica, né? Então, tá vagando, não, eu tava lá, né? Aí o ventilador caiu no chão e o céu hoje tá lindo. Mas eu perguntei que dia é hoje. Sim, o Flamengo vai ser campeão da Libertadores. O Flamengo vai ser campeão da Libertadores. Então, pensamento completamente desorganizado. E alteração do nível de consciência é você simplesmente não consegue conversar, né? E aí ele pode estar alerta, ou ele pode estar vigilante. Então, se ele estiver para cima, né? Um desvio para cima também vai ser muito importante. O paciente tá olhando o tempo todo, né? Vigilante, prestando atenção nas coisas, né? Não tô dizendo que ele tá tendo um surto psicótico, né? Mas ele tá aqui atento, né? Entra alguma coisa na sala, ele já olha aqui atrás, aqui, ó. Tá vigilante ele, né? Hipervigilância, né? Lembrar da diferença de vigilância e tenacidade, né? Vigilância é você ficar o quê? Perceptivo para as alterações. E tenacidade é você o quê? Tá focado na ideia. Então, desatenção, né? Essa coisinha aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Essa coisinha aqui, ó. Desatenção. Aqui. Desatenção. Aqui. Seria o problema da tenacidade. Não consigo manter a conversa. Pensamento desorganizado é tipo ficar mudando de ideia toda hora, falando coisas sem sentido. E alteração do nível de consciência é aquele obnubilado, letárgico, né? Torporoso e comatoso, beleza? Obnubilado, torporoso e comatoso, certo? Show de bola. E aí o diagnóstico diferencial é muito importante, né? Esses três aqui foi o que eu pesquisei, né? E faz sentido, beleza? Esse fenômeno aqui de sundown é muito legal, né? Então eu pioro os sintomas, mas não iniciei o aparecimento deles, né? Déficit neurológico focal, a gente tem que fazer essa investigação. Essa parte aí, eu acho que não foi tão focado, né, na aula, ou se foi, eu não prestei atenção, acho que foi. Mas enfim, né? É porque também para você não ficar achando que tudo é neuro, mas o exame físico vai estar diferenciado, né? Esse aqui vai ser mais óbvio quando tiver alteração neurológica focal. Mas você tem que fazer exame físico. E pode ser um estado epilético não convulsivo, olha que interessante, né? Então esse paciente está em estado epilético, mas ele não está tendo manifestação motora, só manifestação, pode ter manifestação só sensorial, por exemplo. E aí você vai lá e diz, não, esse meu querido aqui, ó, ele tá com delírio, né, tá vendo coisa, não. Ele tá com alteração de consciência porque ele tá tendo crises epiléticas, né, constantes, sem parar, só que não é convulsiva. Não tem movimento tônicos, clônicos, mioclônicos, atônicos, nada, né. É só um movimento focal sensorial. Existe isso, né, a gente estudou isso aí. Então, lembrar disso, né? Pode ser problema neurológico focal, pode ser uma crise epilética, um estado epilético pouco não convulsivo, que seria algo mais raro, mais presente, mas é presente, e pode ser esse fenômeno de sundowning, né? Vou até pesquisar aqui. Fenômeno de sundowning. Sundowning. Vamos lá, vamos ver o que é. Caracteriza o surgimento também de sintomas de comportamental no final da tarde, ao noite e à noite, particularmente em idosos com demência, disfunção cognitiva e outras patologias. Então, um diagnóstico diferencial interessante. Beleza? Depois a gente pesquisa um pouquinho mais sobre isso. Você pesquisa aí, pesquisa aí você. Bem legal, beleza? E sim, seguindo. Aí pode ser demência, né? Qual a diferença da demência para o delírio? A demência é um processo crônico, progressivo, né? E geralmente ele mantém o nível de atenção, né? Então ele vai perdendo memória, vai perdendo função cognitiva, mas ele mantém a atenção, né? Tá atento o tempo todo. O paciente tá aqui, ó, atento. Tô atento. Só que eu tô o quê? Com alteração cognitiva. Desaprendi a cozinhar sozinho. Desaprendi a fazer minhas coisas, né? Atividades diárias e tal. Essa característica. E a psicose, né? Paciente esquizofrênico,
paciente com transtorno psicótico breve, né? Esse paciente ele vai ter o quê? Ele vai ter muita alucinação auditiva, né? Muito mais auditiva do que visual, beleza? Ele vai ter uma história prévia também, é uma doença crônica. Ninguém começa com esquizofrenia do nada. Pode começar do nada? Pode, né? Pode ser um transtorno psicótico grave, pode ser um transtorno esquizofreniforme, né? Como a gente estudou. Mas a alteração não é aguda, né? Então, a não ser que seja um surto, mas vai ter outros comemorativos se for delírio, né? Se for delírio, a gente vai ter o quê? Vai ter isso aqui, ó. Se for depressão, lembrando, a depressão faz parte desse espectro, né? Mas lembrando que ele tem justamente aquele humor deprimido, aquela anedonia, aquela falta de prazer relacionado, né? E o idoso vai ser muito mais o quê? Muito mais a apatia e irritabilidade do que o jovem, né? Que vai só chorar, vai estar sofrendo bastante, né? E aqui não vai ter muita alucinação. Então, se tiver alucinação, geralmente pode ser uma depressão psicótica, que também é muito comum por ter problemas visuais. Mas aí já é um diagnóstico um pouquinho mais difícil, né? Mas você tem que saber justamente porque o delírio vai ter outros comemorativos e você vai estar dentro de um quadro, geralmente, de infecção. Na depressão, que processo crônico já vem acontecendo há 6 meses, né? E não existe nada do ponto de vista de delírio que dure mais do que 2 semanas, por exemplo. Seria um delírio mais demorado, né? Como a gente vai ver lá no finalzinho. Beleza? O delírio é o quê? É o paciente desatento flutuando com alucinação visual, né? Nenhum deles tem essa característica. Aguda, flutua e desatento com alucinação visual. Por isso que ele é uma entidade separada dos outros, né? E não só um sintoma, né? Uma entidade, é um síndrome separado dos outros. Beleza? Show de bola? E aí, meu querido? Pergunta de prova. Letra A da pergunta sobre delírio. Letra B da pergunta sobre delírio. Primeira, qual a hipótese diagnóstica? Letra B vai ser qual o diagnóstico diferencial. E letra C vai ser qual o tratamento e a prevenção desse negócio. Aí você vai responder essa aqui, ó. Manda no peito do teu pai, tu sabe, né? O professor falou, quarto o quê? Quarto anti-delírio, né? Que quarto anti-delírio? O que é que tem nesse quarto anti-delírio? Tem tudo que o paciente precisa para ficar o quê? Atento, né? Então, primeiro, eu tenho que tirar os fatores predisponentes. Vou tirar todas aquelas medicações. Meu paciente está tomando ciprofloxacina. Tira, bota outro, né? Que cubra também. Meu paciente está tomando opioide de curta duração em altas doses, né? Não, coloca uma metadona. Meu paciente está tomando benzodiazepínico porque ele estava ansioso. Meu Deus, tira o benzodiazepínico dele, vai gerar problema grave, né? Meu paciente está tomando, sei lá, droga antiparkinsoniana. Vai tirar droga antiparkinsoniana é complicado. Pelo menos momentaneamente vamos baixar a dose, né? Vamos baixar um pouquinho a dose. O que mais? Meu paciente está tomando antihistamínico porque ele estava espirrando. Tiro, não, de segunda não, de primeira geração. Tira o antihistamínico, beleza? O que mais? Tem muitas coisas para tirar, né? Muito medicamento para tirar, muito medicamento legal. Tá tomando corticoide, tira o corticoide dele. Tá bebendo todo dia dentro da UTI. A gente pega e dá uma dose de rainha para ele. Tira a rainha, né? Substitui aí por um guaranazinho, beleza? E aí, show de bola, né? Fizemos esse tratamento, triamos os medicamentos, tratamos a causa de base, resolvemos a ito, né? Resolvemos o problema da insuficiência cardíaca, de preferência não com digitálicos, né? Porque digitálico também dá problema. Resolvemos o problema aí da hipoglicemia, hidratar é fundamental, né? Coloque no começo da resposta, coloque hidratar, por favor. Hidratar o paciente, hidratar. Show de bola. E aí, pronto, resolver as causas dos fatores predisponentes e fatores precipitantes. Lembrar dos fatores predisponentes, né? Quais são os fatores predisponentes, né? Lembrar lá, né? Eu preciso fazer com que o paciente... fatores predisponentes. Tudo que provoque problema sensorial. Então eu tenho que colocar o aparelho auditivo, dar o óculos para o paciente, começar a tratar a demência que está acontecendo, né? Para evitar que ela evolua. Beleza? Eu tenho que tratar a depressão, tenho que tratar a ansiedade, né? Que é o fator predisponente também. Eu tenho que... Outra doença grave, eu tenho que DRC, tenho que hidratar meu paciente, né? Como eu já falei 1000 vezes. Tratar a doença renal crônica, insuficiência renal que esteja acontecendo, pode ser até naquele próprio momento ali, beleza? Não tem como resolver o problema da doença grave, além de tratar a doença de base, né? Não tem como resolver o problema da idade, então esses aqui não são modificáveis. Show de bola, então a gente finaliza os fatores predisponentes, que é basicamente isso, né? Óculos auditivo e desidratação. E depois retirar os fatores precipitantes, né? Que aí é justamente você resolver basicamente o ambiente do paciente, beleza? Então você tem que evitar fatores predisponentes, então você tem que retirar sondas e catéteres desnecessários, né? Evitar a contenção do paciente, né? Evitar o uso de benzodiazepínico, permitir que ele veja a luz do dia, né?
Fazer modificação ambiental é fundamental, né? Tenho que permitir que ele tenha contato com familiares, né? Permitir um bom sono, garantir uma boa alimentação, né? Evitar isolamento, colocar um calendário e um relógio na sala, beleza? Então, orientação espacial, garantir mobilidade precoce, né? Que você já está prevenindo TVP também, beleza? Que mais? Vamos pensar, pô, vamos pensar legal. Vamos pensar? Acho que tá bom. Falei coisa legal. Fazer bom controle da dor, né? Tem que controlar a dor também, que a minha dor vai prejudicar um paciente, sem exagerar no uso de opioides. Beleza? E é basicamente isso, né? Corrigir fatores pressionantes, uso de óculos, de aparelho, hidratação, mobilização precoce, evitar restrição física, evitar condição de catéteres, corrigir causa base, cuidar do meio ambiente, temporal, luz solar, fornecer estímulo cognitivo, reduzir ruído noturno, né? Ficar passando e conversando em enfermagem. Pô, bicho, vai ficar falando, o bicho tá delirando ali. Tem um paciente delirando, vai ficar de cochicho, pô. O teu cochicho vai ser declaração de guerra na cabeça dele. Beleza? Né? Bebida morta ou deitar, isso aqui é muito chique, né? Permitir um sono fisiológico legal, né? Ciprofloxacina, opioides, benzodiazepina, tratar doenças de base. Show de bola. Resolvemos bem, lembramos bem essa parte desse assunto. Agora, tratamento medicamentoso. Vamos comigo, essa parte aí tem duas coisas. Eu vou dizer a primeira parte que isso aqui o professor explicou bem, essa parte que eu vou explicar também. Melhor tratamento, tanto para delírio hiperativo, delírio hipoativo, delírio terminal. Tudo isso eu vou fazer o que? Haloperidol, aldolzinho, 1 mg até no máximo a dose de 5 mg, baixa a dose. Principalmente se ele tiver o que? Prejudicando o tratamento da doença, se ele tiver agressivo ou se ele tiver até mesmo hipoativo, meio deprimidinho. Beleza? O melhor tratamento, primeira linha, haloperidol. Segunda linha, clopromazina. Qual é o problema da clopromazina? Né? É você, que é atípico também, né? É você fazer reação lá prejudicial aí ao indivíduo, né? Porque você pode fazer problema de aplasia medular, beleza? Então, por isso que ele não é recomendado, a não ser que o paciente já use clopromazina. Aí você vai lá e mantém clopromazina, porque você está pegando o hemograma dele toda hora. Outra coisa que você pode fazer também são os atípicos, né? Então, quetiapina, pode utilizar principalmente para induzir sono, né? Alteração comportamental. Olanzapina é bom para alucinações sensoriais. E a risperidona, que é um dos melhores, inclusive, dos atípicos, porque ele é o que mais gera um pouquinho de sedação, né? É o que mais parece com o típico. Ele é bom para alucinações auditivas, né? Se eu não me engano. Vamos ver se eu lembrei. Risperidona, oscilação auditiva, oscilação sensitiva, olanzapina. Legal, lembrei, vamos. Sim, a clopromazina eu deixo o paciente refratário, né? Usei o haloperidol, não funcionou, eu vou lá e uso clopromazina. Lembrando que esses aqui são atípicos, né? Que são mais recomendados. E os típicos são aqui. Qual o problema do típico, que você lembra bem? Cardiotoxicidade. Então, o paciente tiver problema lá de insuficiência cardíaca, ele vai ter mais problema ainda. E também problema do Parkinson, né? Ele vai lá e vai estimular também D2, né? Lembra que os antipsicóticos atípicos, eles agem inibindo D2, né? E aí você vai ter piora do quadro do Parkinson, né? Que o problema do Parkinson é o problema de D2 lá da substância negra. Beleza? E aí você pode evitar esse bichinho aqui, você dá preferência a um atípico. Ok? Esse é o tratamento. Show de bola? Os neurolépticos, também conhecidos como antipsicóticos. E outra coisa é fazer tratamento racional da dor, a gente falou, evitar o uso de opioides de curta duração, né? De preferência ao metadona. A gente pode utilizar benzodiazepínico nesse quadro, né? Acho que se eu falar isso no ouvido da professora, ela bate em mim. Desculpa aí, se esse for o caso, né? Mas o que eu tava lendo lá no MSD Manuais é que dá pra usar em dois casos. Vou até mostrar aqui pra vocês. MSD delírio. Ó. Não fique com raiva, por favor. Aqui, ó. Blá 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 blá. Medidas gerais, medicamentos, benzodiazepinas, lorazepam, né? Como se tivesse no Brasil. São os fármacos de escolha aqui, acho que dá pra usar um midazolamzinho, né? Para delírio causado pela interrupção de álcool benzodiazepínico. Isso que eu fiquei tentado, usar benzodiazepínico para tratar. Mas seria só a única coisa, né? Por abstinência. Beleza?
Então, só seria nesses casos, né? Então, não em todos os casos. Na base, não use. Na dúvida, não use. E alguns protocolos têm que utilizar tiamina, né? Porque existe aquela encefalopatia por baixa de B12. Mas aqui, só se você fizesse investigação de medida de sangue lá e você identificasse realmente baixas nutricionais, né? E aí, o paciente, obviamente, que está desnutrido, você tem a obrigação de fazer o uso da tiamina, né? Principalmente se ele tiver aí uma anemiazinha junto, né? Que aí você já identifica a anemia melalobástica e você pode estar dentro de uma encefalopatia de Wernicke, ok? Não simplesmente de um delírio, né? Essa é a recomendação aí aleatória. Show de bola, que mais a gente pode destacar aqui, né? Caramba, agora apareceu muito que dá pra chegar uma pessoa aqui e virar um filme de terror tranquilamente aqui, né? Ó. Oxi, passou. Ah, meu irmão. Essa foi engraçada, olha, já tá chegando ali, ó. Enfim, seguindo. Peraí, dê licença que eu tô gravando. Outra coisa que é fundamental é você falar a respeito das complicações, né? Então, quando a gente estiver falando... Isso foi muito engraçado. Quando, quando a gente estiver falando das complicações, a gente tem que lembrar, né? O paciente vai estar imóvel e com chance de infecção. Então, ele vai estar toda hora lá. Então, um paciente com delírio, ele tem mais chance de pneumonia hospitalar. Ele tem mais chance de infecção urinária hospitalar. E aí ele tá parado também, então tem mais chance de quê? Quando você fica parado, tem mais chance de aparecer o quê? Né? Vamos lá, no trato urinário, tem mais chance de você ter... Não, trato digestivo, tem mais chance de você ter fecaloma, né? No vaso tem mais chance de você ter TVP e TEP, né? Porque você tá parado. E tem outra coisa que eu esqueci também, que é a úlcera de pressão na pele, né? Obviamente, né? Síndrome da imobilização, que é o último assunto que eu vou estudar, beleza? Muito boa a aula, essa aula foi muito boa também. E aí, para finalizar, a gente tem que falar do prognóstico, né? Qual o prognóstico do meu paciente aí que tem delirium, né? Então, um prognóstico horrível, né? Então, depois, na internação, ele piora o tempo da internação, né? Tem o pior prognóstico da doença. Então, a mortalidade aumenta. Tem mais mortalidade com 1 ano, né? A gente viu que até 2 anos, 40% morre, altíssimo, né? Ele tem mais chance de insuficiência, de incontinência urinária, tem mais chance de úlcera de pressão, mais chance de quedas, né? E tem mais chance de gerar prejuízo funcional depois da internação. Então, e 20%, só 20% teve recuperação total em 6 meses. Ou seja, ele passa muito tempo sem se recuperar. Então, a chance do paciente que tem delirium se recuperar é baixa e ele fica complicado. Então, delirium é urgência, tem que tratar o mais rápido possível para tentar melhorar o prognóstico desse paciente, que já é péssimo, né? Já é péssimo, ok? E aí, infelizmente, tem esse negócio, né? E aí, a gente tem, pra finalizar, a gente vai colocar o algoritmo, né? Então, vamos lá. A gente tá diante de um paciente que tem delírio 1, né? Então, o paciente tá com cara de delírio 1, teve uma infecção, foi internado e tal. Pneumonia, legal, mais 65 anos. Pegou o CURBzinho, né? CURB 65, né? E aí, bateu o critério de internação de pneumonia. Vamos internar, vamos utilizar drogas parenterais, né? Com muita tranquilidade, beleza? Cobrir pseudomonas, né? Cobrir as coisinhas lá, beleza, né? Então a gente tá evitando que essa pneumonia ela complique, né? Ela complique. Tô usando lá minha ceftriaxona com gentamicina, né? Nem lembro se é isso, se não for, perdoe. Mas enfim, tô lá tratando minha pneumoniazinha. O paciente começa a ter delírio 1, né? Tava lá naquela sala isolada, preta, sem falar com ninguém, sozinho, não tem nenhum familiar, nervoso, ansioso, né? Deu de noite, ele pegou, começou a ver aranha subindo no teto, você vai lá e escreveu no prontuário isso, né? Aí chegou o psiquiatra, não, isso aqui é surto psicótico, né? E aí, show de bola, né? E aí, ele achando que era surto psicótico, foi lá e deu um Aldol, acertou, sem querer, né? Porque o mesmo tratamento de urgência psiquiátrica, né? Se ele tiver um surto psicótico, eu vou dar Aldol também, acertou sem querer. Mas aí você é mais esperto do que ele, você vai lá e o quê? Vai hidratar, né? Vai levar ela para uma salinha mais clara, né? Ela ou ele. Vai conversar com ela, vai colocar o calendário, seu relógiozinho, né, que tinha lá de casa, você pega e coloca do lado para orientar tempo e espaço, né? Você vai e fala o seguinte, ó, se der para tirar assim, ó, já tá urinando aí, já tá conseguindo levantar e ir pro banheiro de vez em quando, tira a sonda, né? Ah, não, né? Ela tá tirando a sonda toda hora, então deixa a sonda, né? Deixa a sonda, se ela tirar, coloca de novo, por favor, né? Não fica prendendo ela não. Evita contenção. Tenta andar com ela. Conversa com ela. Pergunta como tá o dia, né? Pergunta qual dia é hoje para tentar conversar. Beleza? Que mais? Comecei a tratar minha causa de base, né? Evitei desidratar. Então fiz várias coisas, né? Fiz todas aquelas retiradas de fatores predisponentes e fatores precipitantes. Beleza? Feito isso, qual é o meu próximo passo aí como ser humano, né? Como ser humano inteligente, né?
e humano, beleza? Lembra, qual é que eu tenho pra fazer, pra falar mesmo, que eu tenho esquecido? Aqui, pô. Esqueci de uma coisa que tinha aqui, calma. Evitei ruído noturno, trouxe bebida morta, tem que lembrar disso aqui. Quero lembrar disso aqui, deu vontade de lembrar disso aí. Enfim. Aí tirei os medicamentos que estão fazendo mal, blá blá, tudo isso, né? Fiz essa parte, show de bola. Trouxe familiar, controlei a dor, tratei doença, mobilizei, não contive, reduzi barulho, legal. Fiz essa parte. Qual é o meu próximo passo? Ah, meu paciente ele continua em delírio, né? Continua atrapalhando o meu tratamento, continua fazendo mal para ele mesmo. Qual é o meu processo? Haloperidol, né? 1 miligrama. Não melhorou. Haloperidol 1 miligrama. Não melhorou. Haloperidol 1 miligrama. Não melhorou. Haloperidol 1 miligrama. Não melhorou. Aldol 1 miligrama. Não melhorou. Não dá para usar mais Aldol hoje. Tem que esperar pelo menos amanhã, mas eu não vou esperar só da meia-noite porque meu cérebro, meu corpo ele não funciona na base do relógio, né? Tem que ser o dia, né? Então pegar a última vez para ver se nas últimas 24 horas eu não usei os 5 miligramas, beleza? Que dose máxima. Essa é a lógica. Ficou refratário, vamos utilizar um clorpromazina, um pouquinho mais forte, legal? Dependendo desse é o tratamento. Ah, melhorou, saiu, então pega e continua o tratamento e libera só com 48 horas. Resolvido o problema, beleza? Essa é a lógica. Mas aí, obviamente, como eu sou um médico dedicado, eu vou lá e vou investigar outras causas, né? Porque eu não vou só tratar isso aí, não. Eu vou investigar outras causas. O que é que eu vou fazer? Vou pedir exames, vou fazer anamnese, né? Perguntar aí, o seu avô, ele já teve problema de demência previamente? Ele já teve alguma coisa relacionada ao Alzheimer? Porque eu posso estar dando dó pra ele pra nada, né? Porque ele já tem um problema neuronal, tem um problema para uma base orgânica perigosa, né? Perigosa não, degenerativa. E aí eu não preciso estar ficando tratando ele para esse processo. Não, começou agora esse negócio, né? Não, ele já tinha, mas piorou, né? Tava mudando toda hora, beleza, cara de delírio, show de bola. Então vamos seguir. Deixa eu perguntar, fazer exame físico aqui, força, não sei o que, reflexo, tal, né? Fiz o exame completo aqui e não deu nenhuma alteração focal, já investiguei doença neurológica, show de bola. Né? Vou pedir agora exames, né? Quais exames que eu pedi? Lembra? Né? Pedi hemoglobina para ver se não tinha anemia, pedi para ver se tinha glicemia, pedi ureia, pedi creatinina para ver se não tinha problema renal, insuficiência renal crônica, né? Ou insuficiência renal aguda. Pedi creatinina e ureia para ver se não tinha desidratação. Pedi eletrólito para ver se tinha distúrbio hidroeletrolítico, distúrbio ácido base, né? Pedi todas essas coisas, beleza? Não achei causa ainda. Vamos lá, vamos começar a pedir exames mais complexos, né? Exames que em tese seriam necessários, né? Então pedi um TC de crânio, né? Pra ver se tem alguma base, né? Não deu nada ainda, eu já usei todo o meu arsenal. Vou pedir um punção lombar, né? Um pouquinho desesperado, talvez um pouquinho desesperado. Beleza? Mas essa é a lógica. Não achei nada, vamos rever tudo que eu fiz. Tudo que eu construí até agora eu tenho que rever pra ver se eu não fiz besteira. Beleza? Droga causadora, sim, né? Investigar as drogas, fundamental. Eu já tinha falado que tinha feito isso, né? Foco da infecção tratar. Então fiz isso tudo, aí eu posso utilizar sem etiologia óbvia, eu tenho que começar a pensar em outras causas. Aí eu vou começar a pedir B12, né, que em tese eu já tinha tratado com tiamina. Eu vou pedir um T3, T4, TSH para ver se não tem um hipertireoidismo, né. Vou pedir um eletroencefalograma para ver se o paciente não está com epilepsia, né. E aí, no caso, eu já vou... Nesse caso aí, eu já tenho aberto o meu whitebook para ver quais são as causas secundárias de delírio, beleza? E aí eu refaço o meu diagnóstico para ver se eu fiz o CAN correto, né? Nível sérico de drogas também é importante, uso de toxinas também é importante, beleza? Ressonância magnética de crânio para ver se não tem um tumorzinho lá bem localizado, certo? Então a lógica é essa. Espero que tenham entendido, né? E sim, só liberar depois de 48 horas, né? Certo? Mas é difícil lembrar de todos esses elementos, certo? Mas se você tiver uma lógica de raciocínio clínico, você começa a querer descartar algumas coisas já que são mais chamativas, beleza? Então por isso que esse assunto é legal de ser estudado. E espero que tenha aguentado, né, até aqui, principalmente até essa parte aqui do final, para criar o nosso algoritmozinho na cabeça. Espero que tenha entendido o nosso tratamento, né? E se prepare para a questão da prova, que vai ser fatores predisponentes e precipitantes, certo? Ok? Um abraço a todos que prestaram atenção aqui, que chegaram até aqui. E adeus, né? Adeus, tudo de bom. Vamos tratar nossos idosinhos, né? Com muito carinho e com muita atenção. Cuidado com o delírio hipoativo. Adiós.